Meu pai ele tinha que escolher entre a minha mãe ou eu, naquele momento do parto. E a probabilidade era que eu nascesse cego. Onde hoje a São Francisco de Assis, aí tinha mato, bode e cachorro, não tinha nada. Eu falei, eu tenho 24 horas para convencer esse padre que eu tenho vocação. Quem cuida de vocês com todo esse carinho especial, porque a gente sempre vê vocês... Altíssimo. Só que tem pessoas que muitas vezes pensam assim que o padre é um extraterrestre. Ele desceu de um disco voador, parou, desceu e ele não tem sangue. Ele tem esse furaço, é um líquido verde. Que ótimo. Eu me vi esses dias limpando a calçada da minha casa. Mas por que o senhor tá varrendo? Porque tá sujo. Mas por que o senhor tem que fazer? Porque eu moro aqui. Eu vejo o padre só no domingo. Eu só vou à missa do domingo. Então ele só trabalha no domingo, né? Ele só tem... Ele é bom, ótimo. E agora são 2, então é um de manhã ou de tarde. Então é mais fácil ainda, né? Somos bem opostos, mas nos completamos muito. Assim, acho que é bem interessante isso. Não é dizer que isso é glória do padre. Não é glória do padre, né? Isso daí é uma glória de todo o povo de Deus que junto trabalha, que luta, acredita, persevera e celebra uma festividade, uma vitória de 25 anos. 25 anos de história, 2 trajetórias diferentes, um único propósito. Neste episódio especial, mergulhe nos bastidores da paróquia São Francisco de Assis, a gestão de vários voluntários, o uso da tecnologia na fé e as histórias que você nunca ouviu no altar. Você já parou para pensar o que realmente move uma cidade? Não são empresas, não são governos, mas são locais onde as pessoas buscam propósito e sentido. E as paróquias não são apenas templos. São locais onde as pessoas normalmente chegam desesperançosas e saem de lá com muitos recomeços. E através da paróquia, existem pessoas que escolhem servir a comunidade. Essas pessoas são os padres, que fazem com que a paróquia funcione em todas as comunidades que estão em torno dela, né? Hoje nós vamos ter o prazer de ter um bate-papo com 2 padres que fazem a gestão, a organização, seja espiritual, seja social, com muita humanidade, da paróquia São Francisco de Assis e todas as comunidades que estão em torno dela. A ideia aqui não vai ser um bate-papo apenas sobre religião, e sim um bate-papo sobre uma vocação, sobre um sentido de vida, sobre um propósito. E para me ajudar nesse nosso bate-papo hoje, estou aqui com a Gláucia, que vai trazer mais sensibilidade, mais humanidade nesse nosso bate-papo. Glau, fica à vontade, se apresenta. Obrigada. Para mim é triplamente uma honra receber esse convite, é uma estreia, né, do 3 Atos, estar aqui com os nossos padres, sua bênção, sejam bem-vindos e estar com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, meu nome é Marcos Trestin, sejam todos bem-vindos ao 3 Atos Podcast. É com muito prazer, uma honra tê-los vocês aqui no nosso primeiro episódio. Vai ser um bate-papo, acho que de muita riqueza. Nós vamos tirar muitas dúvidas em relação ao funcionamento do dia a dia de uma paróquia, como funcionam as comunidades, por que existem paróquias, qual a importância disso para a sociedade em torno, né, para as casas, para as pessoas, e não necessariamente apenas os católicos, mas eu sei que a igreja em si ajuda a comunidade como um todo, né? Padre Zé Roberto, muito obrigado por ter vindo, Padre Marcos. Fiquem à vontade, se apresentem um pouquinho, falem, né, o que trouxe vocês a ter essa vocação tão maravilhosa, tão bonita, que realmente é uma doação, né, para que todos da comunidade, da cidade, possam ter ali um pingo de esperança em momentos tão difíceis. Então, eu sou sorocabano, né, nasci em Sorocaba. Minha vida desde criança, né? Minha mãe, sonho de mãe, né? Minha mãe queria que eu fosse médico, então ela me vestia todo de branco, queria que eu fosse médico. Meu pai falava engenheiro ou advogado, mas eu desde criança sempre falei em ser padre, né? Claro que eu venho de uma tradição que minha mãe contava,
que minha avó, na verdade, ela queria ter sido freira e não pôde, a família não deixou, porque naquele tempo marcava um casamento, a pessoa ia lá e casava e pronto, né? Minha mãe também quis ser, mas minha avó não deixou. E eu sempre falando em ser padre, depois com o transcorrer do tempo, na adolescência, veio aquele negócio, desejo ser militar, né? Aí comecei com aquele processo, mesmo sendo coroinha de igreja, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Sorocaba, hoje ali no Jardim América, do Campolim. Depois fui para a catedral com o senhor Mauro Valini, fiquei ali, sempre tem negócio, né? Mostra militarismo, eu tinha um canto, algo pelo militarismo, né? E aí falei, vou ser padre, segui, né? Entrei para o seminário. Quando entrei no seminário, eu quase saí para ser militar, né? A minha vocação, eu gostava assim, da vida do militar, né? E aí entrei no seminário, fiz filosofia em Sorocaba, né? Naquela época era 3 anos, então eu fiz 3 anos de filosofia em Sorocaba, depois fui para São Paulo, não tinha teologia em Sorocaba, fui para São Paulo, fiz teologia, ordenei diácono, padre, depois fui fazer faculdade de Direito, né? Fiz Direito, e trabalhando em Sorocaba, no começo, fiquei 9 meses como vigário paroquial, em Sorocaba, na paróquia São Luís Gonzaga. Dali saí, fui para Votorantim, fiquei 12 anos e meio, né? Dali vim para Boituva, né? Aqui eu tinha um programa de rádio, numa rádio local, aí fui fazer comunicação e jornalismo, então sou jornalista também, em formação. Fui lá, né? E vim para cá, né? O que é essa vida, quando você falava a questão de paróquia? A paróquia, ela surge diante de uma necessidade pastoral, né? Uma cidade, tem cidade que tem só uma paróquia, tem 2, 3, 4, 5, dependendo da necessidade. Aqui no caso, paróquia São Francisco de Assis, ela surgiu diante de uma necessidade, na época Dom José Lamberto, que era então saudoso arcebispo, foi que me crismou, ordenou diácono e ordenou padre, né? E tem um grupo na igreja chamado Conselho de Presbíteros, são aqueles padres votados e escolhidos pelo bispo, que faz parte do conselho, que ajuda, que pensam, dão ideias a respeito do andamento de uma diocese, ou então arquidiocese, né? E eu, na época, fazia parte desse grupo, né, do Conselho de Presbítero, fazia e hoje faço novamente, né? Então, o Padre Inácio, naquela época também, saudoso Padre Inácio, ele estava trabalhando aqui em Boituva, na paróquia São Roque. E Dom José batia muito nessa tecla que deveria ter uma nova paróquia, né? Porque uma cidade do tamanho de Boituva, hoje, em torno de aproximadamente 65 mil habitantes, se não me falha a memória, em torno disso, né? Na época era menos, devia ter aí mais ou menos em torno dos 40 mil, mais ou menos, em 2001. E aí surgiu essa proposta de ser criada uma nova paróquia. O Padre Inácio fez essa redivisão geográfica pastoral, né? E foi criada a paróquia São Francisco de Assis. Padre Inácio, na época, também um outro padre de Sorocaba, que foi enviado para cá, o Padre Almir, né, que trabalhou também por 15 anos, aproximadamente, aqui em Boituva. Aí o Dom José, na época, falou, não, Padre Inácio, você que é um padre mais experiente, então você vai para a nova paróquia e deixa o Padre Almir, que é padre mais novo, ficar na São Roque. Foi isso que aconteceu, né? O Padre Inácio ficou lá na São Francisco de Assis por um determinado tempo, né? Desses 25 anos, só que eu completei há 2 semanas atrás, completei 17 que estou aqui. Né? Então eu sou o pároco, claro, o pároco mais velho da São Francisco de Assis, mais tempo ficou sou eu, né? Agora o da cidade, daqui a pouco se eu ficar mais tempo aqui, eu bato o recorde, eu mais velho da cidade também, né? Então, o Padre Inácio ficou, né, como pároco, aí surgiu uma oportunidade dele ir para Sorocaba na época, eu também fazia parte do conselho, dele ir para a paróquia do Divino Espírito Santo, de Sorocaba. Ele saiu, né, Dom José aceitou, levou ele para Sorocaba, e o Padre Brasílio, que aqui estava, foi nomeado pároco da paróquia São Francisco, né? Ele ficou pouco tempo, o Padre Brasílio ficou 3 anos, né? Então, eles começaram, né, a tocar, depois o Padre Brasílio conversou com o Dom Eduardo, já, que era o arcebispo de Sorocaba, e entregar a paróquia. Aí o Dom Eduardo falou assim, eu tenho um desafio para você ir para a paróquia São Francisco de Assis, né? Que modéstia à parte, eu venho já de um know-how de construção de igrejas, né?
Eu já construí bastante. Essa aqui, a São Francisco, é a 9ª igreja que estou construindo. E Nossa. dessa proporção de igreja, desse tamanho, é a 3ª. Né? Des 9, 3 é desse tamanho. Inclui a São Francisco de Assis. Então, estou aqui até hoje, tocando. Claro que quando começa uma nova paróquia, não vou dizer que é algo fácil, né? É algo desafiador, porque você vai começar do zero. Com certeza, Padre Inácio enfrentou dificuldade, porque a paróquia em si não tinha o recurso financeiro de fazer uma igreja digna que pudesse até dizer, não, esta é a paróquia São Francisco de Assis. Não tinha. Quando eu aqui cheguei, já passado tanto tempo, 3 anos do Padre Brasílio e também do Padre Inácio, não tinha uma igreja. Eu, quando cheguei aqui, eu celebrava na cozinha da São Francisco de Assis, né? Todo mundo apinhado ali, apertado, era ali, né? Onde hoje a São Francisco de Assis, aí tinha mato, bode e cachorro, não tinha nada, né? E aí eu fui, né, tocando com o meu jeito, né? Claro, muitas vezes a pessoa, dependendo da região, as pessoas têm uma concepção, mas esse padre é assim, é dessa forma, né? Ele avança muito, né? Então, claro, muitas vezes a gente pode até causar desgosto para algumas pessoas, né? Que eu venho de cidade grande, morei em Sorocaba, morei em São Paulo, vim para Boituva, cidade pequena. Eu estraguei quando cheguei aqui. Nossa, foi uma difícil adaptação para mim. Primeiro ano para mim foi um martírio morar em Boituva. Um martírio. Eu não via a hora quando eu tinha família em Sorocaba, né? Eu não via a hora quando tinha que ir para Sorocaba domingo à noite. Isso aí que era um rojão daqui. Mas aí foi. E hoje eu me adaptei. Hoje eu gosto de Boituva. Já prefiro Boituva do que uma cidade grande, né? Então, foi o tempo. Lá do nosso jeito, claro, teve toda uma independência também pastoral, porque quando eu vim, ainda a São Francisco de Assis estava criada, instalada, mas dependia pastoralmente agregada à paróquia São Roque. Aí, na época eu falei, claro, as pessoas estranhavam, gente, criar uma nova paróquia é o mesmo que você dizer eu quero casar. Você vai casar, mas vai ficar morando com seu pai e com a sua mãe? Não, você vai casar, você vai na sua casa, nem que seja um cômodo, alugada, construída, emprestada, você vai morar lá neste um cômodo. Você não casou? Vai viver a sua vida lá. Aí fui, gente, nós temos que tocar a nossa vida pastoral. Foi tocando, graças a Deus, com dificuldade, mas fomos e chegamos aonde estamos hoje aqui. É bonito celebrar os 25 anos? Sim, maravilhoso, mas toda uma história que foi percorrida, né, de dificuldades, de provações, deficiência, muitas vezes desânimo, batia a porta, não, vou terminar, né, isso aqui. Numa época, quando o Eduardo ainda era o arcebispo aqui, eu estava acho que com 6 anos aqui mais ou menos, né, na época eu pedi, inclusive, para ele, para voltar para Sorocaba. E ele falou assim, olha, Padre Zé Roberto, eu coloquei você lá, porque eu sei que você tem experiência de construção. Se eu pôr um outro padre lá, ele já tinha na cabeça dele mente algum. Eu falei, se eu pôr lá, trava, não vai terminar a construção. Peço para você, fique em Boituva. Aí eu falei para ele, bom, se o senhor está pedindo, eu fico em Boituva, né? Fiquei, graças a Deus, se pergunta, quer sair de Boituva? Eu não quero. Não quero sair. Mas estamos aí. Claro que isso daí é o trabalho do pastor, mas também de toda uma equipe, de um pessoal que veste a camisa. A gente sabe disso, né? Em qualquer lugar que a gente está, seja numa igreja, seja numa empresa, seja num time de futebol, numa entidade, numa agremiação, tem aquele povo que está com você e vai com você. E tem o povo do contra. Isso tem, né? Mas a gente conta. Claro, o povo que está com você é muito maior. Com certeza. Então a gente toca, vai em frente e graças a Deus tem uma equipe muito boa de pastoral na paróquia São Francisco de Assis, como todas as paróquias têm pessoas que vestem a camisa, que dão sangue. Então, hoje, coroar, celebrar esses 25 anos é trabalho de história de algumas pessoas que já passaram, que já morreram. Tem aí as suas considerações, Padre Inácio, pela coragem de ter criado essa paróquia, não tinha condições de criar a paróquia São Francisco de Assis, ele criou. O Padre Brasílio que deu continuidade com o jeito dele, a simplicidade dele, mas tocou a paróquia, né? Eu tenho um jeito mais expansivo, mais arrojado, né? Mas tudo isso, não é dizer que isso é glória do padre. Não é glória do padre, né? Isso daí é uma glória de todo o povo de Deus que junto trabalha, que luta, acredita, persevera e celebra uma festividade, uma vitória de 25 anos. Né? Perfeito. Ótimo. Padre Marcos. A minha história é um pouco diferente da do Padre Zé Roberto. Na verdade, eu sou o Padre Marcos, sou pernambucano, da cidade de Cedro, Pernambuco. Uma cidadezinha muito pequena, sertão pernambucano, de aproximadamente 4.000 habitantes.
E o meu desejo do sacerdócio, eu acho que já surgiu desde o ventre da minha mãe, porque teve uma grande complicação na minha gestação. Eu passei do tempo de nascer, na verdade, e os médicos falaram que meu pai ele tinha que escolher entre a minha mãe ou eu, naquele momento do parto. E a probabilidade era que eu nascesse cego. E aí, naquele momento, a minha avó, ela, muito devota, ela fez uma promessa. Se eu, de fato, não nascesse cego, se minha mãe também conseguisse passar pelo parto sem sequelas nenhuma, eu iria, durante toda a minha infância, todo dia 20 de cada mês, vestir a batina de Padre Cícero, que é praticamente um sacerdote muito bem quisto ali em toda aquela região, seja do Cariri, do Ceará, como no Pernambuco também. E aí foi, graças a Deus eu não nasci cego, tanto que estou aqui hoje. E durante muito tempo na minha infância, eu lembro muito disso. Todo dia 20 eu botava aquela roupa preta, que é o que eu uso ainda hoje, na verdade. E aí, acho que já naquele momento Deus já havia me escolhido para o sacerdócio. E aí depois eu comecei a me engajar na catequese da paróquia. Com 7 anos eu já era auxiliar de catequista lá na minha paróquia. E aí meu pai sempre tinha aquela coisa: o que é que você quer ser quando crescer? A todos os filhos. Eu sempre falava que queria ser padre. Meus irmãos jogando futebol, isso e aquilo. E aí, com 10 anos de idade, vieram uns padres fazer uma missão na minha cidade. E meu pai falou: você não falou que queria ser padre? Tem uns padres aí, vá conhecer. E aí eu fui conhecer esses padres que estavam lá. E com 11 anos eu entrei no seminário. Foi a minha primeira experiência. Eu fui morar em Fortaleza, em Paraipaba, numa congregação, numa comunidade de vida. Mas daí, depois de 6 meses que eu vim de férias em casa, nesse período que eu estava ausente, a minha mãe emagreceu quase que 18 quilos, porque eu estava fora de casa. E todos os dias ela colocava o meu prato à mesa como se eu estivesse ali. E aí, meus pais decidiram que eu não deveria retornar, porque minha mãe achava que poderia ser só um momento de vislumbre ao sacerdócio, que eu nem sabia o que era naquela época, concretamente falando. E aí minha mãe me impediu de voltar para o seminário e me impediu também de frequentar a igreja. Ela achava que era melhor eu me distanciar um pouco para que eu tivesse mais clareza do que eu queria. Eu era muito jovem. E aí eu comecei a falar com minha avó, que é a mãe dela, e ela disse assim: então você fala que venho aqui para casa, eu levo você para a igreja. Então, para minha mãe, eu estava na casa da minha avó, só que com minha avó eu estava na igreja, nos grupos vocacionais. Tanto é que eu fiz toda a parte vocacional sem que minha mãe soubesse. Era minha avó que me ajudava nesse sentido. E pronto, e aí depois, com 13 anos, eu conheci o bispo Dom Paulo Cardoso. O bispo ia visitar a nossa paróquia, e naquela época, quando o bispo ia, era como se fosse o Papa chegando. Todo mundo com bandeirinha, eu lembro muito, muito claro hoje, todo mundo com a bandeirinha amarela. E uma criança de 13 anos chegar perto de um bispo era quase que impossível naquela época. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui para a casa paroquial. Quando eu vi que estava todo mundo na sala do padre, eu corri para o quarto do bispo e me escondi embaixo da cama. Me escondi embaixo da cama, o bispo foi celebrar a missa. Quando ele voltou, coitado, quando ele entra no quarto, ele depara com uma criança sentada na cama do quarto dele. Isso era quase 11 horas da noite, só para dizer. E eu estava sentado na cama, chorando, porque eu falei para ele que eu queria ser padre e ninguém me apoiava. E aí ele ficou assim um pouco assustado com aquela criança, enfim, com a minha esperteza, no caso, de ter me escondido embaixo da cama dele. E aí depois ele falou assim: amanhã eu vou na casa dos seus pais, eu vou conversar com seus pais para ver como é essa questão. E aí eu cheguei em casa, minha mãe estava preocupadíssima, já era quase meia-noite e eu não chegava em casa. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou onde eu estava, eu falei: estava com o bispo. Ela falou: você está louco, tá vendo? Eu falei que você está ficando maluco. Onde é que você vai estar com o bispo? Onde é que o bispo está com você? Eu disse: mãe, ele vem aqui amanhã. Disse que vem almoçar aqui conosco amanhã. Tá vendo? Eu estou falando, Mário, que ele está ficando maluco. Eu digo: mãe, o bispo falou que ele vem. Quando foi no dia seguinte, 11 horas da manhã, o bispo para o carro na frente da casa dos meus pais. E não tinha nem almoço pronto. E ele foi para almoçar. E eu falei para a senhora não acreditou em mim. E ali teve uma conversa muito bonita do bispo com minha mãe, com os meus pais, na verdade. E aí o bispo falou assim: não, então você é muito jovem ainda, mas entre em contato com o nosso promotor vocacional. E aí foi tranquilo, eu entrei em contato com o promotor vocacional, falei com o padre Antônio, que eu pensava que eu estava falando com o reitor do seminário, não era, estava falando com outro padre Antônio, que tinham 2 padres Antônios lá na diocese, e eu chego para o retiro vocacional e ninguém sabia da minha existência.
O reitor disse, não, você não estava na lista, você nem vocacional fez. Eu falei, mas eu não posso voltar mais. Eu peguei uma van, eu moro longe. Ele falou, então você fica aqui hoje, mas amanhã você tem que voltar para a sua cidade, porque para que você, de fato, faça o encontro vocacional, você tem que ser acompanhado de um processo de 1 ano. Eu falei, eu tenho 24 horas para convencer esse padre que eu tenho vocação. E aí eu fiquei no seminário, né? Tentei fazer de tudo. Limpar, arrumar, bajular o padre, fazer de tudo para que ele, de fato, me pudesse deixar ali. Aí no dia seguinte ele falou, gostei de você. Então termine o estágio, quando você terminar o estágio, você vai para casa dos seus pais, mas você não entra o ano que vem. E aí eu estava felicíssimo, pelo menos eu estava ali. Aí depois de 15 dias, a gente tinha que voltar, era próximo do Natal, ele falou, você não quer ficar aqui Natal e Ano Novo me ajudando? Eu digo, acho que ele gostou de mim. E aí eu liguei para minha mãe e falei, eu vou ficar, fiquei. E aí ele disse assim, se você quiser, você pode entrar no seminário no próximo ano. E aí eu cheguei em casa felicíssimo, falando para minha mãe, e minha mãe duvidou mais uma vez. Eu tinha 13 anos na época. Não, você é muito jovem, espera mais um pouco. Eu digo, eu vou entrar. De qualquer forma eu vou entrar. E ela entrou em contato com o padre confirmou de fato que eu poderia entrar. E aí no dia 6 de fevereiro de 1996, às 11 horas e 15 minutos, eu coloquei meu pé dentro do seminário. Minha mãe foi junto comigo. Pronto, depois dali eu nunca mais saí. E aí foi assim esse processo vocacional. Eu fiz ali, fiz o 2º grau ainda, nós temos uma escola diocesana. Depois teve o vestibular em Cajazeiras, Paraíba, que era onde nós fazíamos o estudo filosófico. Eu fiz vestibular, consegui tirar em primeiro lugar, fui, terminei filosofia, e aí com 18 anos, 19 anos, o bispo me escolhe para ir para Roma. Nós éramos em torno de 98 seminaristas, e dentre eles ele escolheu que eu fosse, então, para Roma continuar os meus estudos teológicos. E assim foi. Em agosto do ano 2000, eu sou enviado para Roma. Antes disso, eu sou ordenado diácono, e aí fiquei em Roma 4 anos, no Colégio Mater Ecclesia. Quando eu volto para Roma, de Roma, eu não quis voltar para Roma de novo. Eu fiquei lá 4 anos, era para eu voltar para fazer o mestrado, mas eu precisava ficar um pouco mais próximo da minha família naquela época. Então eu decidi por não regressar para Roma. E aí o bispo ficou um pouco decepcionado comigo, que ele tinha apostado muito em mim. Eu nunca esqueço, ele disse uma frase, você é como se fosse um castelo que que eu construí na minha mente. E aí eu tive que perceber que o castelo era um castelo de areia. Nossa, aquilo me marcou muito, assim, que me deixou muito decepcionado comigo mesmo. E aí ele falou, então vá para a casa dos seus pais, não fale em ordenação para mim, eu já tinha terminado teologia, eu tenho 23 anos, quando eu terminei os estudos para ser padre, só que eu era muito jovem para ser padre ainda. Ele falou, vá para a casa dos seus pais, e aí não fale em ordenação, depois eu lhe chamo. E aí eu fiquei decepcionado, eu falei, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Por que eu não voltei? Né? Por que eu não fui? É porque depois, isso é para um outro momento, então, para eu explicar o porquê que eu não voltei. E aí, com 20 dias ele me chama e me coloca como diretor de estudos do seminário. Eu fiquei lá no seminário. Depois ele falou, você vai para Belo Horizonte fazer então mestrado. Eu falei, nossa, Belo Horizonte, tá bom. Depois, não Belo Horizonte, vai para São Paulo, para Assunção. Eu falei, tudo bem. Depois ele chega, não, você vai para a Alemanha com os jovens que vão para a Jornada Mundial da Juventude. Como você já tem um conhecimento de Europa, você vai com esses 38 jovens representando a Diocese Petrolina. Eu falei, beleza, vou. Quando eu chego lá, o padre Pedro disse, se você quiser, você pode ficar aqui. Ele dá uma bolsa de estudos integral para você estudar alemão e fazer o seu mestrado aqui na Alemanha. E aí eu nem voltei mais, já fiquei na Alemanha em 2005, foi quando eu fui. O que era para ser umas férias, eu acabei ficando quase que 20 anos. E aí fiquei na Alemanha, depois o Dom Paulo me deu 3 meses para aprender a língua, e aí em 3 meses eu estudei alemão, fiz o curso, passei o curso, ganhei a bolsa para fazer o meu mestrado em Teologia Fundamental na Universidade Alemã, e aí foi acontecendo. Terminei o mestrado, era para voltar para o Brasil, e literalmente ficou a comunidade de língua portuguesa ficou sem padre, e perguntaram, você não pode trabalhar aqui 1 ano? E aí depois vem um outro padre para assumir no seu lugar, e depois você vai para o Brasil. Beleza, posso ficar. Depois de 1 ano, o bispo disse, não tem como você ficar mais 3 anos. E aí foi sempre assim, 3 anos, 4 anos, 3 anos, 4 anos. Foram 18 anos lá na Alemanha. E aí quando começa a minha história com Boituva, que é quando, nessas minhas vindas a Boituva de férias, eu conheço o padre Roberto, que me acolhe naquela época. Ele ainda estava na São Roque. E ali gerou uma amizade entre nós. Então a gente sempre partilhou muito. E ele ia muito me visitar
pelo menos uma vez ou a cada 2 anos ele ia sempre me visitar lá na Europa, onde nós tínhamos as nossas aventuras, as nossas viagens. E aí, num certo momento, eu manifestei o desejo de voltar para o Brasil para estar mais perto da minha família. Foi quando a gente descobriu o câncer da minha mãe. E aí nós tentamos fazer esse retorno, e a pandemia veio e não teve como. Foi padre. O padre falou, no momento a paróquia não tem a estrutura para lhe receber, até porque é um período pandêmico, a gente não tem como dar esse passo, a gente está em construção também. E aí depois, quando veio o câncer da minha irmã, foi algo também que mexeu muito comigo. Eu falei, padre, eu tenho que tentar voltar para o Brasil, nem que seja para estar no Brasil, mas eu tenho que estar mais perto da minha família, nem que seja por um ano, para poder dar esse suporte familiar. E aí o padre Zé Roberto abriu todas as portas, conversou com o bispo. Em pouquíssimo tempo a gente já começou a acertar isso aí. E ele falou, não, você vai ser muito bem-vindo, você vem então a princípio pede um ano sabático, porque pode ser que seja algo diferente para você. E mesmo assim ele sempre dizia, você é louco. Eu não faria isso. O que você tem é muito bom, o que você tem uma vida muito tranquila. Você vai ver que paróquia no Brasil é loucura. E ele sempre deixou muito claro isso, né? Se eu estivesse no seu lugar, eu não iria, eu ficaria aqui. Mas como você vai fazer uma experiência, de repente, se você não gosta, não fecha as portas da Alemanha, deixa a porta aberta, porque se você não gostar, você volta, você tem sempre para onde voltar. Mas o que eu puder fazer por você lá na paróquia, eu farei. E assim foi, ele me acolheu muito bem aqui na paróquia, fui muito bem acolhido na paróquia São Francisco de Assis. E aqui estou há quase, agora em dezembro, são 3 anos já. 3 Eu anos. estou aqui como vigário paroquial, fazendo essa experiência. Então, e está sendo uma experiência, de fato, muito de renovação até para o meu sacerdócio. Ele conhece a realidade de paróquia na Alemanha, que é uma realidade muito mais sacramental, né? O padre é mais um funcionário do que mesmo pastor. E eu acho que na minha vida sacerdotal eu precisava dessa experiência pastoral com o povo, até porque eu sou muito do tete a tete, da conversa. Eu gosto muito, eu estudei antropologia, então eu gosto muito do contato com o homem, de estar no meio das pessoas, de fazer movimento, de fazer barulho, de fazer bagunça. E eu me encontrei muito nesse dinamismo, porque quando eu chego na paróquia São Francisco de Assis, eu já pego os tempos áureos, né, Padre Roberto? Tudo já bem construído, tudo já bem encaminhado. E aí o padre me pede muito para eu dar esse suporte mais pastoral, que de fato é muito assim, ele é mais na parte administrativa, de conduzir toda a estrutura da paróquia, e eu mais nessa parte pastoral, formação pastoral, estar com o povo, reportando sempre para ele, sempre qualquer atividade a gente conversa, ele diz, não, faz assim, até porque ele tem mais experiência do que eu na paróquia, ele não faz assim, tenta fazer daquela forma. Então a gente tem feito esse trabalho, assim, somos bem opostos, mas nos completamos muito, assim, acho que é bem interessante isso. E estou muito feliz, são 3 anos aqui, praticamente já, e me sinto muito feliz, me sinto muito bem acolhido. A gente é a gente tem uma relação muito boa de amizade. E o bom é que nesses 3 anos a gente conseguiu não misturar isso com a questão da paróquia. Porque sempre tem aquela coisa de comparação disso, daquilo, e a gente até brinca sobre isso, né? A gente sempre sorri. Nunca teve nenhum momento assim que eu me sentisse numa competição com nada, porque isso é muito próprio. Quando os carismas são diferentes. A gente até ri um pouco sobre isso, né? Ele até coloca muito essa questão em momentos de homilia, que a gente tem essa diferença, mas nós nos completamos, e acredito que é uma grande riqueza para a nossa paróquia hoje. Então, é um pouco essa trajetória minha até chegar aqui. Que lindo. Perfeito. E o que vocês falaram é interessante, né? Porque conduzir uma paróquia não é fácil, não é simples. E deve ser muito diferente do que conduzir em qualquer outro país, né? Como na Alemanha, por exemplo. E algo que a gente às vezes não sabe é que a paróquia não se retém apenas a paróquia São Francisco. Existem quantas comunidades hoje em torno da paróquia? Hoje quando fala paróquia São Francisco de Assis, até explico muitas vezes isso quando vão dar avisos, né? Por exemplo, a comunidade de São José. Muitas vezes falta conhecimento. Na São José, Aparecido, qualquer uma delas fala assim, lá na paróquia São Francisco de Assis. São José, a paróquia São Francisco de Assis é comunidade, faz parte da paróquia. Perfeito. Aparecida, ela é da paróquia, ela faz parte da paróquia São Francisco de Assis. Então hoje nós estamos ao todo com 11, né? 11. Então essas 11 fazem parte da paróquia São Francisco de Assis. Perfeito. E essas 11 comunidades, né, que fazem parte, todas elas têm o seu trabalho também, de missas. Porque muitas vezes a gente,
por falta de conhecimento. Eu vejo o padre só no domingo. Eu só vou à missa do domingo. Então ele só trabalha no domingo, né? Ele só tem... Seria bom, ótimo. E agora são 2, então é um de manhã ou de tarde. Então é mais fácil ainda, né? Mas não, né? São 11 comunidades. Eu sei que cada comunidade tem a sua agenda, né? Sua agenda de missa. Mas, enfim, vocês atendem as 11. Todas elas. E não é apenas a comunidade, sim as pessoas que estão em torno dela, né? Famílias em tudo. Então, a paróquia São Francisco cabem por volta de 2.500 pessoas, 2.000? Na matriz. Na matriz. Pessoas sentadas, 780. 780. Né? Agora, quando as pessoas em pé, nos corredores lá, ao fundo, tudo, você põe aí em torno de 1.300, 1.400 pessoas. Olha, são 1.400 pessoas, né? Isso pensando apenas na matriz. Na matriz, exatamente. Tem todas as comunidades em torno, né? Que vocês servem para todas elas e ouvem todas elas e tem grupos pastorais. Exatamente. Tem todo o funcionamento. Toda a manutenção pastoral delas, né? Então, eu acredito que não é apenas de domingo que vocês trabalham. Não. Definitivamente, né? Na verdade, até a nossa folga, no momento, a gente não tem tido mais folga. Essa semana não teve nada, né? Não teve nada. E semana que vem também não vai ter nada, daqui pra frente. Tá chegando Semana Santa. Então, tem uma folga. Daqui pra frente a gente vai ter uma folga só lá pra julho, né, Zé? Agora eu acho. Depois da Semana Santa chama-se Pascuela para os nossos padres. Então, depois da Páscoa, domingo de Páscoa, o padre tem esse direito de descansar essa semana, 5 dias para descansar, mas nem sempre dá, alguma vez dá. Esse ano não vai dar, porque você vai se ausentar e eu vou ter que ficar por conta que eu vou ter que dar na paróquia. Então, praticamente... E a nossa paróquia hoje, ela tem ganhando esse dinamismo muito grande, né? Assim, com essa finalização da reforma e também com a criação de novas pastorais, porque com o padre Zé Roberto sozinho era muito difícil trazer toda essa dinamicidade também pastoral. E também com muitas questões também paroquiais, até financeiras, né? De construção, de tudo. Então, agora que nós somos em 2, a gente conseguiu trazer em concretude alguns projetos que ele tinha quando ele começou. Porque ele estava muito voltado ali para a construção da igreja matriz, porque nós somos uma paróquia, geralmente assim, a paróquia ela se cria em torno da matriz. E aqui a matriz criou-se em torno da paróquia. Então a gente fez tanto é que agora que a gente está tentando trazer essa identidade paroquial com as pessoas, porque para muitos aqui em Boituva, a matriz é a São Roque. Matriz é a São Roque. Eu digo, não, gente, nós temos a matriz São Francisco de Assis. Tanto é que o padre Zé Roberto teve um cuidado agora de trazer um pouco as atividades voltadas para a igreja matriz, para que a gente possa dizer, nós somos filhos ou filhas, comunidades filhos ou filhas da matriz São Francisco de Assis. Nós compomos a paróquia São Francisco com as suas diferentes comunidades, como você falou. Cada comunidade tem os seus grupos, tem a sua manutenção, cada comunidade tem os seus representantes pastorais, o padre tem um conselho paroquial, que são representantes de cada comunidade, onde ele marca 4, 5 reuniões por ano para articular as atividades gerais em cada comunidade. As necessidades são diferentes de cada uma. Muito diferentes. Uma necessidade de uma comunidade que está no área rural é completamente diferente de uma que está no meio da cidade. Até de mentalidade. Você percebe que a gente tem várias mentalidades. E também tem um pouco aquela questão do que a minha comunidade, né, padre? A minha comunidade, a nossa forma de fazer, a nossa forma. Aí existe um pouco... Às vezes até um pouco de ciúme, porque o padre gosta da comunidade X. Mas não tem isso. A gente procura, na verdade, dar a mesma assistência, inclusive de missas. A gente trouxe missa para todas as comunidades. Hoje não tem uma comunidade da nossa paróquia que não tem essa assistência também sacramental. Fora visita, fora tudo. Claro que o que exige mais são as comunidades de centro. Dessas 11, nós temos aí em torno aproximadamente de umas 6 rurais, que não exige tanto. Dá para a gente levar tranquilamente durante a semana, vai bem. Agora, é claro, comunidade de centro é mais exigente. É mais gente participando, é mais pastoral, é mais atendimento, é mais movimento. Então, de centro, ela suga mais, né? Perfeito. Sim. E até essa semana na missa o senhor falou, né? A gente já nasce com a primeira vocação. Que todos têm essa vocação à santidade. Mas a vocação de vocês é uma vocação especial, uma vocação ao sacerdócio. E eu tinha até uma pergunta, mas vocês responderam já, se existiu algum momento de dúvida na vocação. Eu entendi que não. Vocês buscaram isso, a família, já nasceram em berço católico. E muito cuidado com todas as comunidades, a paróquia. A gente tem ali quase 1.300 pessoas no final de semana, ou quando tem uma missa dedicada na paróquia, todas as comunidades se unem.
uma missa dedicada agora de São José, a gente vê a dedicação da paróquia, Uhum. trabalho de madrugada, a gente vê tudo isso. E vocês cuidam desses fiéis com muito cuidado. Eu pessoalmente posso falar disso, das pastorais que se envolvem. É reunião de final de semana que a gente faz, de dia de semana, à noite, final de semana, centro catequético, todo mundo se envolve. Um ano especial, o ano jubilar, agora os festeiros, uma forma totalmente diferente de trabalhar com uma equipe grande. E de vocês? Quem cuida de vocês com todo esse carinho especial? Porque a gente sempre vê vocês. O Altíssimo. Só ele ainda tem o privilégio de ter pai e mãe, e eu não tenho mais, né? Então, eu mesmo, é o Altíssimo e eu. É verdade. Tanto é que ele sempre fica falando que eu não tenho uma família, eu tenho um exército. É, tem o exército. Então, no caso, assim, eu tenho, graças a Deus, ainda eu tenho, hoje em Boituva, tá minha mãe e meu pai, vivos, graças a Deus. Tem também meus 5 irmãos ainda, com os meus sobrinhos. E aí eu acho que é uma vantagem, né, padre? Assim, É bom. ter a família perto. Eu acho que são pouquíssimas exceções, até porque uma orientação da igreja é que o padre não exerce o seu ministério na cidade onde está a sua família. Justamente por conta de algumas questões. E eu percebo hoje que a igreja é muito sábia nesse sentido. É muito bom ter a família, mas é muito desafiador também. Porque eu me pego hoje, com quase 3 anos aqui, um pouco meus irmãos reclamando da minha falta de tempo para eles. Porque eles estavam acostumados de eu vir uma vez por ano, durante 4 semanas, estava com eles 24 horas. E aqui tem época que eu fico 2 meses sem conseguir ir na casa da minha mãe. Porque o pouco tempo de privacidade que nós temos, eu quero estar um pouco mais só. Eu quero quero descansar, eu quero ler, eu quero fazer aquilo que também me preenche como pessoa. E aí eu percebo que tem toda essa cobrança mesmo de ter que estar perto. Meus sobrinhos me querem por perto. Meus irmãos me querem por perto. Tudo que é eles querem que todo domingo eu vá almoçar na casa deles. Então, eu, graças a Deus, tenho todo esse carinho familiar, tenho todo esse carinho da paróquia também. As pessoas, de fato, eu cheguei aqui também, nós não temos essa estrutura. Então, a paróquia, sob o comando do Padre Zé, me abraçou de forma muito bonita, assim, sabe? Em pouquíssimo tempo, eu tinha uma casa, mobiliar a minha casa, e cuidaram de mim. E hoje, a questão da comida também, as pessoas com restaurantes na cidade fornecem a comida também. O pessoal vai buscar a comida lá, vai deixar a comida na minha casa. Compraram um freezer para mim esses dias. Eles estão cozinhando. Ontem eu cheguei, tinha mais de 17 marmitas na porta da minha casa, tudo etiquetado com nome de comida e não sei o que, não sei o que. Então, tem muito esse carinho, esse cuidado mesmo do povo. Eu sinto muito presente isso. Além da minha família, eu tenho muito essas pessoas que cuidam muito de mim, então cuidam muito de nós. Eu faço parte da pastoral presbiteral. Na verdade, eu sou o coordenador, fui eleito, né? Uhum. Então, eu represento a Arquidiocese de Sorocaba, o presbitério da Arquidiocese de Sorocaba, na província da Arquidiocese de Sorocaba, no estado e também no Brasil. Agora, na última semana do mês de abril, eu vou estar representando a Arquidiocese de Sorocaba em Aparecida. Seremos em torno de 600 a 700 padres de todo o Brasil, representando todas as dioceses e arquidioceses do Brasil. Eu vou estar lá. Então, essa pastoral, inclusive, ela se preocupa com o padre, porque muitas vezes nem todos os leigos se preocupam com o padre. Uhum. Ele acha que o padre é uma máquina, a máquina também quebra. Né? Você pode comprar um carro zero hoje, ou você pode ter uma indústria. O que acontece? A máquina não quebra, o que você tem que fazer? Você tem que chamar um técnico, arrumar, e substituir peça, aquela coisa era da toda. O carro parou, não tem que levar para a concessionária, vai lá, arruma, vê o que é. Não. Só que tem pessoas que muitas vezes pensam assim que o padre é um extraterrestre. Ele desceu do disco voador, parou, desceu, e ele não tem sangue. Ele se furar, sai um líquido verde. Que ótimo. Vê na televisão é um líquido verde, é um ET. Não é, nós temos sangue, né? Então, essa pastoral presbiteral, hoje ela se preocupa com o padre. Por quê? Talvez a pessoa não pergunta ao padre, viu, padre? O padre está mancando, o que é? Não, tá bem, deve ser o sapato que está apertado. Não é. Ele tem um problema de coluna, né? Alguma coisa, fazer algum tratamento. Nossa, o padre está assim, está tossindo, mas por que é? Ninguém se preocupa. O padre também adoece, ele tem suas limitações, tem tudo isso. O lado humano do padre, muitas vezes,
alguns leigos têm dificuldade de ver o lado humano do padre, viu? Nossa, mas o padre sente dor, o padre adoece, o padre tem que ir no médico, o padre precisa de tratamento, tudo isso, né? E também procurar, isso já nós da pastoral, né? E junto com todos os bispos são assim, né? Se preocupa com o padre. Por que o padre está assim meio afastado? Qual é o problema do padre? Será que está se sentindo isolado, só, né? Muitas vezes não tem familiar. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Né? Então, estou sentindo só aqui. Não, então vamos ver. É mais entrosamento entre o presbitério, né? Sua paróquia é grande, vamos pôr então um vigário. Não, até nem sempre vão dizer para morar com você. Ele pode morar ao lado de você. Mas pelo menos vão ter um encontro junto durante a semana. Nas missas vão se encontrar. Se reúne um final de semana, não precisa todo dia, mas tipo, a cada 15 dias, 20 dias, uma vez por mês, você reúne, bate o papo, come um negócio, bebe junto, troca experiência. Isso vai edificando a pessoa. Porque também, você já deve ter escutado por diversas vezes eu pregar sobre isso, o homem não é uma ilha. Ilha está lá no meio da água, lá no meio do mar, é aquilo lá. Agora, o homem é ser humano, tem que ter contato, vida, sabe? Vibrações, todas essas coisas. Então, muitas vezes, tem padres que chegam a adoecer. Tem. Tem Padre casos. Marcos, né? Acho que é famoso nisso. O Padre Marcos, não, perdão, o Padre Marcelo, que ele teve um processo de uma depressão muito forte durante um período, né? Outros padres, diversos padres. Muitas vezes, tem padres que têm que ser acompanhados, inclusive, por profissionais da saúde na área psiquiátrica, porque a pessoa acaba, né, sendo sugado também. Então tem que ter essa dinâmica de acompanhar o padre. E mesmo também, muitas vezes, na própria comunidade, saber por que o padre está agindo assim. Tem alguma coisa, é ser humano. Será que é uma dificuldade que ele está passando? Muitas vezes a comunidade vê o padre passar dificuldade, mas a comunidade não se movimenta. Aí deixa ele lá, é o problema dele. Né? Mas ele quer o padre lá celebrando missa, bonito, sorrindo. Ah, o padre não sorriu hoje, o padre não está muito bem hoje. Por que ele não sorriu? Né? Ah, mas por que o padre está com pressa hoje? Não, mas sabe por que o padre está assim? Não. O lado humano. Exato. Então, muitas vezes falta isso. E as pessoas têm que ver o que é o lado humano. Porque o padre nada mais é do que um rapaz, do que um menino que foi tirado de uma família normal, igual a todos nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, normalmente. A igreja tira, forma e volta. É isso. É um ser humano normal, como qualquer um. Então, as pessoas têm que ter. Aí, hoje, a sociedade moderna, né? A sociedade moderna hoje tem que ter a sensibilidade. Nossa, mas é alguém que está ali, é um homem que está ali, normal, igual aos outros, e vamos ver o que está acontecendo, né? Essa semana teve confissão, né? E nós estávamos falando sobre isso. O quanto vocês ouvem, né? Durante o dia, né? Eu sei que não é apenas aquele dia, porque abordam vocês, acho que todos os dias. Encostou próximo da igreja, tem alguém já passando... E como que não absorver, de repente, esses problemas, né? Porque a pessoa vem, às vezes, descarregar um monte de problema, que tem muito a ver com essa questão psicológica que você estava comentando. Né? A pessoa vem e fala todos os problemas da vida dela. Tem que ter um controle emocional de não absorver isso, e muitas vezes você é abordado pouco antes da missa, falam tudo, aí você tem que subir ao altar e, de alguma maneira, né? Esquecer tudo que você ouviu ali há 15 minutos atrás para que, né, faça ali uma celebração e não transporte, não passe isso para frente, porque é fato, se você começa a passar todo esse amargor e esses problemas que infelizmente acontecem e vocês ouvem para frente, quem está te ouvindo vai começar a se sentir mal, né? Então acho que essa questão psicológica, né, que vocês comentaram, é importantíssimo para que vocês tenham a parte psicológica para ouvir e não absorver. Exatamente. O padre, ele dá muitas vezes, a pessoa vai pedir um conselho e o padre está com uma dificuldade. O padre tem o caminho, não muitas vezes o padre tem a solução. Ele tem o caminho que conduz para a solução. Quem vai solucionar o problema é você, a pessoa, né? Exatamente. Ele tem, mas o padre escuta e ele mostra o caminho. Mas nem todos querem escutar o padre e não querem saber do caminho do padre. Então, esse é o problema do padre, tem que se virar. Então, é isso que eu falo, a questão do humano, né? Precisa saber entender. E hoje, dentro da comunidade, das comunidades e da paróquia, existem diversas pastorais que ajudam, tentam pelo menos ali amenizar essa carga que vocês têm de todos os dias, seja as pastorais do dízimo, pastoral da família,
Hoje, vocês sabem quantas pastorais tem ali, pelo menos dentro da paróquia São Francisco? É porque assim, as Uma pastorais elas se repetem, né? Uhum. Nós temos 11 comunidades e praticamente essas mesmas pastorais nós todas. temos em todas. Então hoje nós temos em torno de 22 grupos assim, pastorais na paróquia. Uhum. Mas aí esses grupos, por exemplo, ministro tem em todas as comunidades. Sim. Catequese tem quase todas as comunidades. Pastoral acolhida tem quase todas. Pastoral familiar, entendeu? Então nós temos aí, falando de pessoas envolvidas em pastorais, nós temos em torno de quase 3.500 pessoas envolvidas em pastorais nas nossas comunidades. E são 3.500 pessoas voluntárias. Todas voluntárias. Isso aí é muito importante, né? Que são todos voluntários. É Né? uma empresa, praticamente, que a gente tem que estar ali. Ó. Não, é uma empresa de médio e grande porte, né? E uma coisa que eu aprendi, né, participando mais, é que todo dia tem gente lá. Tem. Pra mim, fato, só tinha gente no final de semana. Verdade. Pra mim eu jamais imaginava que todo dia tinha alguém E em vários lugares. Não, Não é só na matriz. Não, tem gente todo dia. É inacreditável. Só de crianças que passam ali pelo centro catequético hoje são 350. Isso só na catequese. Fora a quantidade de catequistas que estão envolvidas nisso, fora ECC, fora pastoral familiar, fora PASCONS, pastoral solidária, que se reúnem também ali. Então nós temos uma movimentação de pessoas só no nosso centro catequético da Igreja Matriz, aí de mais de quase 300 a 350 pessoas, a 400 pessoas por dia. Todos os dias. Todos os dias. Porque nós moramos em São Paulo muitos anos. E íamos à igreja nas missas final de semana. Então, eu, pelo menos, não imaginava a quantidade de pessoas, voluntários que estão lá dentro. E tudo isso, de alguma certa forma, é bancado pela igreja. Através de doações, de dízimo, para que tudo isso aconteça, né? Puxado, né? Bem puxado. E uma pastoral que agora é muito importante, que é a pastoral da família, né? Uhum. Que ela é a pastoral que doa, por exemplo, cesta básica para a comunidade. E eu ouvindo falar que nem sempre são católicos. Então, Não, são todos. então são todos. Solidária. Solidária. São Isso. solidários. Então a pessoa precisando, a igreja, né, a paróquia, ela está disposta a ajudar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tanto é que tem muitos que são evangélicos. Inclusive, a gente doa uma cesta básica a um pastor evangélico, além do De Lourenço também. Ele que vai buscar lá na igreja, e ele e outras pessoas também de outras denominações religiosas também são contempladas com isso. E praticamente foi uma ideia do padre, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos o trabalho dos vicentinos, e como nós tínhamos o carisma franciscano, que tem essa questão da ajuda ao próximo, ele veio, por que a gente não tem uma pastoral própria, voltada para esse lado social, onde a gente possa ir resgatar essas pessoas também para a vivência paroquial? Que não seja somente aquela coisa, receber uma cesta básica, assistencialismo, não. Mas também dizer que eles fazem parte de um corpo, de uma paróquia, onde eles também são bem-vindos. Então, o nosso trabalho inicial foi visitar essas famílias, falar da nossa existência para eles, e a partir desse momento trazê-las para o nosso meio. Por isso que as cestas a gente não entrega, eles vêm buscar na paróquia. Sim. Que é uma forma deles conhecerem também a casa, que também os acolhe. E nós já tem o quê? Vai fazer agora 2 anos e meio a pastoral. Foi uma das primeiras que a gente criou logo quando nós chegamos, que era uma urgência que o padre Zé Roberto tinha. Nós atendemos em torno de 60 famílias. E cada família fica 6 meses no programa, para não ficar dependente. Aí a gente tira essa família e traz famílias novas. Se for numa situação realmente de vulnerabilidade, eles podem ficar mais tempo. Mas aí a gente tenta trazer emprego para eles, a gente trabalha com um todo, então é bem legal. Já tivemos batismos de mais de 5 crianças desse grupo, e também já tivemos alguns casais de casamento comunitário. E agora, inclusive, teremos mais 2 casais no casamento comunitário. Então eles se sentem parte. E aí, quando eles estão em dificuldade de vir, a gente vai buscar. Vai buscar, e tem 2 anos e meio que a gente dá 60 cestas básicas mensalmente. E todo esse alimento é doação. Doação das pessoas da paróquia, doação das pessoas da comunidade, até mesmo de empresários locais que querem ajudar de alguma E forma. provavelmente eles deem continuidade, né, padre? Depois de um sacramento, o Exatamente. batismo e, por consequência, a catequese, exatamente. e assim vai continuando na sequência Justamente. católica. E o bonito é quando eles conseguem um emprego, ele chega, padre, agora eu não preciso mais da cesta, Olha, o senhor pode dar para uma também, outra né? família que está precisando. Eu, muitos que hoje dizem, padre, eu tenho como entrar nessa pastoral? Porque eu fui ajudada, e agora eu não preciso mais, agora eu quero ajudar. Então, graças a Deus, a gente tem conseguido
trazer essa sensibilidade social também nas pessoas, porque é o que o Marcos diz, muita gente acha que a vida paroquial é só aquilo ali. É Exato. missa, sacramento, depois vai embora. Não, tem muitas questões ali que a gente tem, por vezes, que se envolver, estar perto, estar próximo, acompanhar por um tempo, conduzir em vários setores. Também, principalmente como ele disse, o pessoal vê o padre como super-homem. É. Uhum. E às vezes não entende também que a gente às vezes precisa dar uma parada, né? Dar uma Sim. descansada. Esse dia eu estava no supermercado fazendo compra, a mulher, o senhor aqui está fazendo o quê? Ah, Eu disse, o mesmo que a senhora. Eu Preciso vim comprar comer. igual e o senhor frequenta o supermercado? Eu falei, eu não vivo de hóstia, eu como comida, então eu estou aqui porque... Eu disse, nossa, eu nunca vi um padre no supermercado. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, uma coisa tão simples. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco essa ideia de que a gente é É inacessível. muito distante. É muito distante. É é o totalmente... extraterrestre. É, o extraterrestre. Essa, Eu por digo, favor. gente, não, a gente tem necessidade como vocês têm. O pessoal me viu esses dias limpando a calçada da minha casa. Mas por que o senhor está varrendo? Eu digo, porque está sujo. Mas por que o senhor tem que fazer? Porque eu moro aqui. Entendeu? Então as pessoas acham que é tudo, sei lá, às vezes tem uma ideia tão extraterrestre de sacerdócio e não percebe que a gente é mais do que normal, na verdade. E cabe às famílias também acolher mais vocês, Sim, eu acredito. Para nós é um presente estar próximos de vocês, né? É um presente de Deus, a família poder conviver, os filhos crescer próximo a padres, ter esse exemplo também de vocação, que eu sei que vocês fazem também o vocacional com as crianças e os jovens, e eles também conhecerem a vida de um sacerdote, Exato. não só de missa todo É. domingo, mas entender como é a vida mesmo no dia a dia, né? Exatamente. E agora a gente vai receber um outro evento também, né, padre, esse final de semana, É, com o jubileu aí acontecendo, e agora esse final de semana a gente recebe o bispo também. agora estamos aí com um novo arcebispo de Sorocaba, né? Até ele me chama, inclusive eu estava falando, ele falou, Xará, José Roberto. Agora, era um José Roberto, agora são dois, um é padre e outro arcebispo. Então ele está vindo aqui para nossa cidade, fazer a sua primeira vinda, a nossa paróquia São Francisco de Assis, vai estar aqui, vai ter a solenidade, né? De chegada dele às 9 da manhã, depois 9h30 a Santa Missa. Nesse dia ele fica aqui também à tarde, à noite ele vai estar na paróquia São Roque também, vai estar lá encontrando com o povo, com o parco. Tudo isso engrandece a própria igreja. Como ele disse, primeiro eu vou conhecer, eu vou aprender com vocês, que ele não conhece. Ele falou numa reunião nossa, quando ele chegou, né? Chama-se Colégio de Consultores. Colégio de Consultores é quando uma diocese ou arquidiocese fica vacante, então desse Colégio de Consultores é nomeado um administrador e o administrador governa junto com o Colégio de Consultores, que acontece em Sorocaba, né? Então foi eleito entre nós, elegemos o padre Júlio e eu fazia parte do Colégio de Consultores, estava ali junto, né? Então a gente dá essa continuidade e ele falou para a gente, falou assim, olha, eu não conheço, eu vim aqui em 3 ocasiões. Uma na posse de Dom Júlio, que Dom Júlio também ele foi nomeado para Sorocaba, ele tomou posse num sábado de carnaval. E ele estava vindo na Castelo Branco, toda estava trancada lá, não tinha como passar. Ele chegou e falou, cheguei para o almoço. Nossa. Mas única vez. Depois, a segunda vez que ele mencionou, foi quando ele veio, depois de nomeado arcebispo de Sorocaba, um dia ele veio rápido só para dar uma olhada nos organismos da Cúria. Segunda vez. E o terceiro dia que estava com a gente, né? Então ele é novo, então ele está conhecendo, vai conhecer toda a arquidiocese, ver, reconhecer, para depois começar a governar de maneira administrativa, eclesiológica, que ele vê necessária para a arquidiocese de Sorocaba. São quantas cidades que englobam a arquidiocese de Sorocaba? São 11. 11 cidades. Isso. E ele, agora, a missão dele é visitar... Agora conhecer as agora ele vai cidades. fazer essa visita só nas igrejas matrizes. Perfeito. Só ali naquela. Depois, para o ano que vem, aí ele pretende fazer a visita pastoral, que aí ele fica 3 dias, 4, 5 dias, dependendo do tamanho da paróquia, ele fica na paróquia, aí que ele vai ter esse contato com o povo, reuniões, comunidade, aquela coisa era toda. Quer dizer, essa é uma passagem rápida que ele vai fazer. Agora, depois a visita pastoral, aí já é algo mais demorado, aí não é coisa que ele consegue fazer. Agora, por exemplo, são 59 paróquias. Quer dizer, eu acho que até o final do ano, não sei se ele vai conseguir. Talvez ele consiga até o final do ano. Se ele correr, vai conseguir.
Agora, a visita pastoral já demora uns 5, 6 É. anos, que é mais Sim. demorado. Você vai, por exemplo, vai um final de semana, outro final de semana, você consegue, já está cansado, que o negócio é Exatamente. cansativo, né? Mas ele vai fazer. E nesses 25 anos de paróquia, o quanto mudou na sociedade, na cabeça, né, na vivência de vocês. Imagina 25 anos atrás, vocês celebrando uma missa, era muito diferente a população, a forma, a cultura. Hoje, É algo assim, que eu vejo de fora, que mudou completamente a sociedade. Né? mudou. Hábitos, cultura, forma de falar. A pandemia acho que fez com que também mudasse muito Também. a cabeça das pessoas. Vocês, quando estão lá, né, olhando a Assembleia, muda muita coisa? O meio de comunicação, até próprio das igrejas em si, igrejas, dioceses, mudou muito com a pandemia. Você veja, quando eu cheguei aqui, tudo que era um roteiro que ia acontecer, por exemplo, Semana Santa, uma festividade, um padroeiro, tudo tinha que fazer os folders, panfleto, entregar para o pessoal. Nós abolimos, hoje não se usa mais isso, é algo em desuso. Então, hoje que é tudo pelos meios das redes sociais. Então, Instagram, Facebook, é dessa maneira, WhatsApp, a gente divulga tudo por ali, né? Então, é a maneira nossa de comunicar. Temos a missa transmitida também, então ali a gente transmite também os recados, algumas coisas assim. A maneira de pensar, hoje, até eu avalio muito isso, né? Antigamente, o meio de comunicação, para você estar ali, você tem que ser um profissional da área, tem que ser formado, né? Um jornalista, alguma coisa. Hoje não. Hoje que nós estamos aqui, não exige-se uma formação de comunicação. Comunicação, todos nós já sabemos comunicar. A gente não fala, está se comunicando, né? Mas um profissional da área de televisão e rádio, né? Então isso foi muito bom para a sociedade, para a população. Eu posso puxar meu celular aqui, fazer um ao vivo de qualquer rede social, eu transmito, eu falo, tal, né? Qualquer nós podemos fazer. Então hoje a palavra de Deus, o anúncio, ficou de uma maneira mais fácil. Eu comecei a fazer, inclusive, até próprias minhas reflexões, que é gravado, e depois eu vou soltando todos os finais de semana. Isso valorizou, engrandeceu o contato muito para as pessoas. Quanto ao povo, né? A gente sonhou, né, a respeito da pandemia, que a população ia melhorar, falando no globo, geral, mundo, né? O povo vai melhorar. Depois dessa daí, passamos aí uma dificuldade tão grande, quase que dissemina a população inteira. Não, a população ficou pior. Então, você veja como as coisas são. Antes, da pandemia, as pessoas não queriam ir na igreja, não queriam se confessar. Quando estourou a pandemia, eu estava aqui e ele estava, inclusive, passando férias aqui. Uma avalanche, todo mundo queria se confessar, porque todo mundo ia morrer, né? Então, todo mundo queria falar, não, agora não vou atender mais confissão, nem pode, né? É ordem do próprio organismo de saúde, não pode. Não, quero confessar missa. Tem gente que mora assim, se ele tropeçar na porta da casa dele, cai de boca dentro da igreja. Isso. Não, ninguém missa. Aí não, tem que abrir igreja, agora tem que ter missa. E cadê os padres que não celebram missa? Havia críticas, né, nas redes sociais. A igreja abriu. Cadê esse povo? Por que eles não vão mais na igreja? Cadê a confissão? Claro, nós temos confissão agora esses dias aí, uma avalanche de gente arada, trazemos padres de fora, de todos os lugares para nos ajudar. Mas se fosse colocar isso, a turma, todo mundo só quer nadar quando a água está subindo. Né? Você fala assim, o mar está longe, está 500 metros. Ninguém viu, o mar está vindo. Não. A hora que o mar chega, que começa aqui, já subindo assim do joelho, agora que aprender a nadar. Não, você tem que aprender a nadar antes. É verdade. Né? Então, eu vejo assim, hoje o mundo globalizado, vou dizer assim, eu vejo assim, as pessoas falta muita sensibilidade, compreensão e tato com as pessoas. Eu vejo muito isso, né? Nós aqui, se a gente olhar para as pessoas lá atrás, dos anos 60, eu não tinha nascido ainda, mas a gente sabe, talvez, da história, 60, 70, as pessoas tinham uma polidez para conversar com as pessoas, uma educação, uma fineza, né? E hoje a gente vê as pessoas muitas vezes ácidas, as pessoas assim muito ofensivas, né? E as pessoas só mudam quando estão doentes.
da beira da morte. Aí, nossa mãe, aí precisa do padre, Aí precisa precisa, do aí pastor, você tem que ir lá precisa todo visitar na mundo, casa, é. visitar nos hospitais. A gente recebe muitas vezes pessoa chamado para gente ir no hospital, pessoa que nunca pôs os pés na igreja, nunca foi. Não, mas agora ele quer o padre. Ele quer o padre agora. E o padre, viu? Não quer. Não, tem que ser padre. Não quer pastoral. Você quer o fala, padre. pastor, não, a pastora vai fazer um trabalho com você. Não, é o padre. Tem que ser. Então, eu vejo assim, a população tem que melhorar muito. Uhum. Tem que melhorar muito e o povo está precisando realmente de Deus, fazer uma experiência profunda de Deus. Fazer profunda experiência de Deus não é somente eu ir à missa, é eu vivenciar Deus todos os dias da minha vida e enxergar, ver Deus no próximo. Né? Se eu não consigo ver Deus no próximo, mas ele tem falha. É ser humano, mas aí que está. Você veja, eu costumo sempre pregar sobre isso. Jesus foi o maior psicólogo, foi o maior garimpador. Jesus compreendeu. Trouxeram os pecadores, mas ele foi pego em pecado, porque esse fez isso, porque fez aquilo. Não. Jesus não olhava o exterior da pessoa, o interior. Por que eu falo garimpador? Falo garimpador porque eu não conheço isso, não sou geólogo, vocês aqui também não são. Se você levar nós aqui, um geólogo levar você, o que estão vendo aqui? E ele pode saber, claro que equipamento já mediu, tudo. Um monte de pedra, sujeira, barro, árvore, tudo sujo aí. Só estão vendo aí, notando? Sim, tá. Mas aqui dentro tem ouro. Como ouro? Nessa sujeira tem ouro. O que tem que fazer? Tem que arrebentar aquelas pedras, fazer todo aquele tratamento de purificação, aquela coisa toda, e vai tirar daí o ouro, o diamante, a beleza. Então Jesus também é esse garimpador. Nós vemos muitas vezes a pessoa, mas imperfeição, sujeira, anomalias, mas o que está lá dentro, no coração? Jesus via muito isso e vê dentro do coração. Ali está o tesouro. É isso que é importante. O casco, o que está por fora, a sujeira, as imperfeições, isso aqui não. O importante é o que está dentro. Então eu vejo muito isso. A pessoa devia ter esse olhar clínico de Jesus. Perfeito. Exatamente. E de comunidade para comunidade existe muita diferença? Com certeza. Quando você está numa comunidade, vocês conseguem identificar que aquela comunidade está mais aberta para Jesus? Com certeza. E outras nem tanto? Até por uma questão de mentalidade, né? Assim, eu vejo assim, como ele falou, as comunidades rurais com as comunidades urbanas são bem mais diferentes, né? Assim, o urbano ele é muito mais individualista, eu vejo assim. Por morar na cidade, as pessoas vão à missa, mas não se conectam. Eu vejo que as comunidades rurais é totalmente diferente. Você vai lá, por exemplo, nossa, Dona Josefa não veio. Dona Josefa não veio porque o seu Joaquim está com febre. Então você percebe que quando tem a missa ali, que a tal pessoa não foi, ele já tem toda aquela coisa de no dia seguinte ir na casa da pessoa para saber o porquê que ela não foi, o porquê que ela se afastou. Então eu percebo que é muito mais empático, assim, eles são muito mais, é uma vivência muito mais profunda. Família. De família, de comunidade. Eu vejo muito aí nas comunidades, algumas que nós atendemos. As comunidades tem-se também, eu acho assim, nas comunidades urbanas hoje da nossa paróquia, nós temos alguns que são bem, por exemplo, a comunidade de São José é um exemplo disso, é um povo muito ali agarrado. Se vai um batalhão. E esse é o nosso objetivo, a gente trazer essa identidade para todas elas, porque é importante ter essa referência de família. Só que hoje, por exemplo, a nossa matriz é uma igreja de trânsito. Muita gente não é nem do bairro, praticamente. Quem mais frequenta a missa ali não é a pessoa que mora ali, é a pessoa que vem de fora. E turista também. É turista, exatamente. Então, ali é ainda mais difícil, né, padre, de criar essa familiaridade. Pela quantidade de pessoas e por não ser uma paróquia territorial, uma comunidade onde as pessoas que moram no bairro, claro que tem aqueles que frequentam, mas ainda é uma minoria. Então eu percebo que existe muita diferença entre isso, porque eu acho que o seu problema, às vezes, ou o seu acolhimento numa comunidade menor, ela é muito mais concreto do que das comunidades urbanas. Então tem sim essa mentalidade, até mentalidade de pregação. Tem pregação que eu não consigo, reflexão que eu não consigo fazer em algumas comunidades que eu sei que não vai chegar a lugar nenhum ali. Você tem que fazer uma linguagem bem mais simples, né? bem mais direta, ser um pouco mais claro, um pouco mais simples no falar. Então, é muito diferente. É muito diferente mesmo. Perfeito. Pegando esse gancho de turismo, a gente viaja bastante a trabalho e acho que foi em Curitiba um caso. A gente chegou atrasado 2 vezes na missa, que a gente tentou ir no bairro lá, e aí eu falei, vamos correr para
catedral, ali no centro, porque estava errado o horário no Google e tal. E aí surgiu a ideia de fazer um site com os horários das missas daqui, as informações e tal. E aí, quando a gente foi conversar com vocês, o pessoal aqui da agência também, né? Eu falei, tem muito turista aqui no bairro que a gente mora, o pessoal trabalha em São Paulo, fica só o final de semana, né? Já aconteceu várias vezes com a gente. E aqui, quando você vai procurar só no Google, às vezes tem missa diária também, às vezes a pessoa tá numa sexta-feira aqui, quer aproveitar a missa, né? E a São Francisco tem essa circulação de pessoas. Que tal? Vamos pensar nessa ideia, né? Porque para outras a gente já viu que não tem essa informação. E aí surgiu essa ideia, a gente levou para vocês, puxando esse gancho também da comunicação, da atualização, de evangelizar. E a gente conhece que tem outras paróquias que já estão utilizando, né? Até fora de Boituva. E aí veio essa ideia do site, de utilizar o chat, de ter mais facilidade no WhatsApp, que o senhor comentou também, né? Que funciona muito bem para as pastorais, que vocês utilizam essa comunicação. E agora a gente vai lançar. Né, vai chegar aí o site, que a gente vai fazendo melhorias com a ajuda de vocês. E o Francisquinho, que logo vai estar aí também para a gente lançar. E a gente está ensinando ele a conhecer toda a comunicação da paróquia. Agora vem as festas também, né? E conversar um pouquinho com vocês, o que vocês estão esperando dessa expectativa também, do que a gente pode ajudar, né, com a tecnologia, o que está acontecendo nesse mundo moderno. Francisquinho não pode atender confissões? Que ótimo! Esse é ótimo, mano. Você lembra pra mim, não pode. Tem que ser gente. E vão querer confessar com ele. Tenho certeza que se pegar a conversa lá, vai ter gente lá querendo se confessar com ele. Com certeza, achando que é o próprio santo. Com certeza, absoluta certeza. Não, mas eu acho que é muito bom esse lado, como o Padre até colocou essa questão das mídias sociais, hoje a importância. Antigamente a gente lembra, quando eu vinha de férias, a gente via no Cerco de Jericó, ele fazia meio mundo de panfleto para divulgar o Cerco de Jericó. Era 8 mil panfletos para entregar e para fazer isso. Mesmo nas festas de padroeira, aquele monte de panfleto que o pessoal fazia, gastava-se um dinheirão. Hoje é tudo mais... A gente chega muito mais rápido, muito mais veloz com a comunicação digital hoje. E... como eu já vim da Europa, então tem muita coisa que lá na Alemanha já era normal, essa questão da comunicação. E para mim foi até uma questão, quando eu cheguei aqui eu digo, nossa, ainda temos que dar muitos passos ainda para chegar um pouco àquilo que eu vivenciei. Então, para mim, chegar aqui e ver que nós não tínhamos ainda o que eu já experimentei já há uns 6 anos, falei, nossa, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí já você tinha essa questão do WhatsApp, então aí com essas questões também, com a ajuda da Tresto, com a ajuda de vocês, como nossos paroquianos também, começaram a vir essas ideias. E aí depois, quando a gente foi para mim, o divisor de águas foi a Expo Católica. Porque eu digo, já existe isso. Só não chegou ainda em alguns lugares, mas já existe toda essa questão da comunicação. A igreja cresceu muito no pós-pandemia. A gente percebe muito isso, a questão das missas transmitidas, os podcasts católicos, da informação, até mesmo da questão da doutrina. Eu falei, pronto, agora nós precisamos trazer isso para o nosso povo, para que eles não busquem lá fora o que a gente pode dar, porque às vezes você vai buscar lá fora e não tem nada a ver com a realidade paroquial na qual você vive. Então eu falei, é melhor a gente trazer uma linguagem que a gente possa ajudar quem está conosco, porque é uma linguagem um pouco mais acessível. Então, assim, é importante saber o que tem na paróquia, é importante saber onde eu busco, é importante saber aonde é que eu tenho que recorrer, uma informação mais rápida, uma informação mais segura. E aí vem essa questão do Instagram, do Facebook. E aí, quando vocês trouxeram a ideia do site, eu falei, nossa, sensacional. Começamos com conexão familiar e vi que ajudou muito, principalmente quem vem de fora, que não tem um conhecimento das nossas atividades. Eu falei, isso vai ajudar muito, porque o padre sempre disse, você vai ver, aqui em dezembro, a partir de então, é só gente de São Paulo, de Curitiba, e são pessoas que não sabem o que está acontecendo ali. Exato. Porque hoje nós não temos mais o panfletozinho entregue no final da missa. Então hoje é conscientizar as pessoas que você não precisa mais ir para lugar nenhum para se informar do que se passa ou do que vai acontecer na paróquia. Tanto é que eles já podem colocar e já têm acesso às missas do Natal já na nossa paróquia a partir do Francisquinho. Então, é uma mensagem, é uma informação rápida, atual e, como a gente sempre fala, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, acho que isso vai dar para a nossa paróquia uma visibilidade melhor e até uma informação melhor daquilo que se passa
dentro das nossas atividades paroquiais. Seja ela de missa, seja ela de pastorais. Até às vezes nós temos aí muita gente chegando nova na cidade. Nossa, padre, eu fui ministro em tal lugar, eu queria conhecer a paróquia. É entrar lá e o Francisquinho vai dizer quais são as pastorais que existem e onde você pode buscar informação, a quem você pode recorrer. Inclusive agora também no Instagram a gente está com um quadro novo, que é conhecer a nossa paróquia a partir das pastorais. Sempre com o mesmo formato. Então eu percebo que já dentro desse quadro, diante do Francisquinho, algumas pessoas dizem, nossa, agora eu queria ser da pastoral solidária. Duas outras me perguntaram, padre, eu achei tão lindo o trabalho dos ministros, eu posso ser ministro? Eu falei, o ministro é o padre que indica. Então já é o pároco que vai, a senhora conversa com ele, apresenta para ele as suas questões. Então eu percebo que tem ajudado muito para que as pessoas nos conheçam além da missa. Para que não fique com essa ideia que o Marcos tinha. Que é só chegar ali e na missa, pronto. Depois dali o padre passa de segunda a sexta de perna pro ar e não faz mais nada. Então acho que veio justamente para trazer um pouco a nossa realidade paroquial e a paróquia estar mais próxima das pessoas. A minha questão também era essa, trazer essa proximidade, entendeu? Estou mais próxima deles, mesmo que seja de forma virtual. Perfeito. Algo me chamou a atenção esses dias, a questão até 10 dias atrás. A divulgação da vinda do bispo Dom José Roberto aí no domingo, dia 22, me chamou a atenção. Há 10 dias atrás, 50 mil pessoas tinham visualizado. Até eu brinquei com o meu sobrinho e falei assim, nossa, se vier metade desse pessoal, o arcebispo não consegue chegar na igreja. É verdade. Não consegue chegar. É um alcance muito grande. Mesmo aquela questão do Zé, que você fez lá, a gente fez brincando na madrugada, você fez lá, nós já estamos com mais de 10 mil visualizações. Nossa. E as pessoas nem sabiam o que era o Zépolo, e muito menos que nós fazíamos aqui como paróquia. Então, para você ver como a informação ela é muito rápida Essa hoje. transparência acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. E a tecnologia, acho que, ao contrário do que muita gente pensa que é para afastar, acho que é o que você falou, é para trazer as pessoas, para trazer transparência, saber os horários, como funcionam as pastorais, quantas pastorais tem, como eu posso participar de uma pastoral, porque é fato. Dentro do processo ali, dentro de uma missa, é difícil você ficar perguntando como funcionam as coisas. Agora, tendo um canal 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que também é algo disruptivo. Você tem inteligência artificial rodando por trás, né, onde ele se aprende e a gente, a partir de uma curadoria, vai incluindo informações novas, eventos novos, novos horários de missa, novas pastorais que vão sendo criadas. Aquilo tudo é alimentado, né? E ao contrário do que pode parecer, que aquilo vai fazer com que se afaste, né? Porque a pessoa na tecnologia, agora não preciso ir mais lá, né? Eu vou ficar vendo por aqui. Acho que é o contrário, né? É fazer com que as pessoas se aproximem mais da igreja, do dia a dia. Como eu disse, muita gente não sabe o que acontece dentro da igreja fora do sábado e domingo, né? Então por ali eles vão conseguir acompanhar muito mais de perto como participar das pastorais, né? Como poder ser um voluntário. E a gente, né, como a Glau comentou, faz muita diferença quando a gente chega numa cidade e procura na internet e tem um canal ali falando, ó, quais são os horários, qual é o endereço, né, qual é o pároco, qual é o vigário, telefone, por exemplo, da secretaria. Acho que vai ajudar muito, com certeza, com que as pessoas se aproximem mais da igreja, né? E lembrar que não é só uma inteligência artificial, que a gente simplesmente colocou lá uma tecnologia, mas sim que vocês revisaram todo o material, é um plano pastoral, né? Tá tudo lá, as pessoas que participaram também com a gente. Então não é uma inteligência artificial que ela responde por ela só. Exatamente. É um dicionário que tem muito cuidado, que a gente revisou toda a parte tecnológica, mas também a parte de conteúdo com vocês, certeza, né? Com certeza. Eu vou só ter que sair rapidinho, porque eu vou ter missa daqui a 10 minutos. Não, tá. Vocês finalizam com o padre José Roberto. Tá bom. E eu vou ter que sair rapidinho agora, tá? Perfeito. Acho que até para que a gente entenda esse movimento tecnológico que a paróquia está começando a utilizar, e pensando nos próximos 25 anos, né? Tem muito jovem agora na comunidade. Isso nós estamos notando que não é um fato isolado, não é apenas em Boituva que está acontecendo, né? Eu vejo que no próprio Estados Unidos, acho que pela primeira vez tem mais jovens católicos do que de outras religiões, né? Isso é algo, né, mundial que está acontecendo. Para os próximos 25 anos, né? Colocando tecnologia, tendo essa transparência,
É a intenção ter mais jovens? Porque, na verdade, são eles que daqui 25 anos vão estar nas pastorais ajudando, né? Sim, a juventude, nos anos 70, 80, 90, eles tinham esse despertar dentro da igreja porque era chamado grupo de jovens, né? Esses jovens, eles se reuniam na igreja, eles tinham lá, eu sempre fiz parte desse grupo de jovens, eles se reuniam para rezar o Santo Terço, reflexão na palavra de Deus, uma palestra condizente com a atualidade. Os jovens ficavam, eu lembro, eu fui jovem lá na Catedral de Sorocaba, a gente ficava das 3 até as 5:30 dentro da igreja. Então, só que hoje, a igreja, o contexto histórico de hoje, a igreja não tem mais como segurar as pessoas. Difícil foi pegar por um jovem, ficar 3 horas cantando, rezando, ouvindo palestra. Não segura mais. Então, hoje, o que você consegue fazer com o jovem? Hoje, com o celular, você tem que dar um trabalho para ele que ele possa mexer com o celular. Alguma coisa que ele possa mexer com o computador. Mais celular, jovens hoje estão caminhando mais para celular do que computador. Então, a PASCOM, que foi criada, então a gente vê hoje essa interatividade, esse interesse do jovem estar na igreja, por quê? Porque está mexendo em comunicação. Vou fazer um negócio, vou postar, não sei o quê, fazer um vídeo, uma foto, coisa. Então, chamou o jovem para isso. Hoje, o contexto atual do jovem estar na igreja é ele estar dessa maneira. Se for usar os mesmos mecanismos usados nos anos 70, 80, 90, não segura mais jovem na igreja. O jovem que está interativo, fazendo, acontecendo, sentar numa cadeira e levantar para cantar e ficar 3 horas, 3h30 cantando, senta, levanta, reza, não segura mais, né? Então, claro, são mecanismos que acontecem na igreja e tem que fazer e vai acontecer. Olha, daqui 25 anos vai surgir mais alguma coisa, mais interessante do que celular, mais interessante do computador, vai despertar. A própria sociedade vai criar, vai acontecer alguma coisa no meio da tecnologia. Hoje, daqui para frente, nós só vamos caminhar com tecnologia. Né? Vocês lembram da famosa máquina de datilografar, né? Era quem sabia. Eu fiz 2 cursos de datilografia manual e elétrica, tenho diploma, tudo bonito, né? O único privilégio que nós temos, assim, nós fizemos esse curso, nós somos mais rápidos. Mais rápidos. Para digitar, somos rápidos, né? Sim. Então, essa juventude de hoje, o que hoje os jovens são assim, o máximo, nós achamos, nossa, os jovens sabem mexer bastante em celular, computador, sabem criar, recriar. Daqui 25 anos estarão ultrapassados. É verdade. Ultrapassados. Eu falo pela nossa época. A gente vivia lá nos anos 80, 90, nossa, quem sabia datilografar era o máximo. Hoje não é nada, nem tem mais máquina de datilografar, não existe. Hoje é só para enfeite. É o computador, bonito, só para enfeite. Né? Hoje, celular, vai acabar o celular? Não, vai aprimorar, vai ter coisas muito mais de tecnologia, muito melhor. E fazer com que isso seja usado para a evangelização. Entrar na casa, na vida das pessoas, né? Quando a missa é transmitida. Hoje, o que ela faz? Está lá, alguém muitas vezes está doente, está enfermo, ele está vendo. Alguém muitas vezes impossibilitado, passou por intervenção cirúrgica, ele pode acompanhar pelo celular. Então, daqui 25 anos, vai ser outra coisa totalmente diferente do que nós estamos vivenciando hoje. Isso aqui hoje vai ser ultrapassado. Com certeza, com certeza. E no sentido de futuro para a Paróquia São Francisco, né? Independente de tecnologia, acho que tem muita expansão. Tem. Claro que a Paróquia São Francisco de Assis, dela, daqui a alguns anos, acredito que vai sair mais uma nova paróquia. Vai sair. Então, eu acredito aí que a Paróquia São Francisco de Assis, eu vou falar o mínimo e o máximo. O mínimo, eu falo, nós estamos em 2026, mínimo 5, máximo 10. Vai sair uma outra paróquia. Está crescendo muito, a gente vê a igreja lotada, né? E o lado da cidade que cresce para lá, então vai ter uma nova paróquia em Boituva, né? Isso é bom, né? Porque, claro, não vai criar porque tem que criar, não, porque está tendo muitos empreendimentos imobiliários, e isso pessoas estão vindo de fora, né? Se você olhar mesmo a própria Paróquia São Francisco de Assis,
tem muita gente de São Paulo. Muita gente de São Paulo. Tem de São Paulo, tem de Minas, né? E está acontecendo. Por quê? O pessoal da capital, a gente conversa com muitas pessoas, eles falam assim, olha, aqui é bom quando está na vida laboral, está trabalhando. Terminou, acabou, é interior. E claro, Boituva fala aqui a asa, a águia da Castelo. Nós estamos ao lado da Castelo Branco, né? Você entrou ali na Castelo Branco, daqui, sair para Castelo Branco em que 10 minutos está na Castelo Branco. Aqui, São Paulo. Você quer mais para o interior? Vai. Então, a praticidade de Boituva está num lugar central de fácil acesso. É muito próximo da Castelo, né? Que nem Cerquilho, Tatuí, Tapetininga, que você tem que pegar em uma outra estrada até chegar aqui. Nós estamos na Castelo. Entrou no trevo, tá dentro da cidade. A gente conhece, né, muita gente que veio realmente de São Paulo. E quando ela vem de São Paulo para cá, também muda a espiritualidade dela. Ah, sim. O pessoal paulistano, ele muitas vezes ele tem medo de sair à noite para ir numa missa. Uhum. Eu vou sair agora, a violência, É que ruim tá para acontecendo, estacionar, é tudo um estacionar, problema. violência, aquela coisa toda. Interior, eu sei que nós fizemos visitas aí agora o ano passado, retrasado, na festa de São Francisco, visitamos casas. Eu, o Padre Barcos, cada um dividindo, cada um foi para um canto. Teve pessoas que falaram, sabe que nós encantamos aqui com a cidade de Boituva? A praticidade. São Paulo, meu marido, inclusive, tinha uma empresa em São Paulo, trouxe para cá, tem uma empresa aqui. E era indústria. Meu marido trouxe para cá, por quê? Porque para ele ir para o trabalho dele, para a indústria dele, ele demorava 2 horas, 2 horas e meia, trânsito 3 horas. Aqui, para eu ir no mercado, para ir na igreja, lá, né, eu gastava 1h30, dependendo, 1 hora. Aqui, eu quero ir em qualquer lugar, quero ir na igreja, 10 minutos. Meu marido quer vir almoçar aqui, 10 minutos. Então, a praticidade, é isso que chama a atenção das pessoas. Vamos no interior, lá, pelo menos, é um pouco mais calmo, é mais prático e rápido. Ninguém quer ficar no trânsito 2 horas, 3 horas num carro lá dirigindo. Nós até frequentávamos em São Paulo, a nossa filha também, catequese, mas vida pastoral, só quando a gente voltou para cá. Exatamente o que o senhor falou. Difícil. Só para chegar em casa eram 2 horas. É. E como você vai pegar um compromisso que você não consegue nem ter compromisso com a família? Então é totalmente diferente. Aí vai mudando a mentalidade, você vai conhecendo a vida pastoral. E aí vai se envolvendo, aí você vê que realmente é só 10 minutos para você chegar na sua casa, então você pode se dedicar, e aí a gente vai conhecendo outras pessoas que também mudaram essa mentalidade e consegue se dedicar mais à vida espiritual, que faz toda a diferença. São Paulo, você vê, por exemplo, as paróquias de centro, tem pastorais? Tem, mas não tem aquele movimento todo. É tudo complicado ali. Se você for lá para aqueles fundão de São Paulo, aqueles bairros bem retirados, já funciona bem, porque é mais bairro que pessoas. Que sim. Ela funciona, a paróquia, bem pastoralmente, por quê? Você vai na Zona Leste, vai Deve lá, ser maravilhoso. lugar bom, na Zona Norte, em São Paulo, né? Zona Sul já é mais difícil. Eu morei em Ipiranga, ali, então tem igrejas grandes, movimentadas, tem gente, mas não tem tanta aquela participação. Tem gente, mas não como uma paróquia de bairro, de vila, funciona melhor. Exatamente. Porque a pessoa deve morar próximo ao trabalho, não se deslocar tanto, o que não era o nosso caso. A gente morava em bairros muito longe. Morava na Zona Norte, trabalhava na Zona Sul. Não. Nossa, a logística é absurda. Então não tem como você falar, não, hoje à noite eu vou lá numa reunião da pastoral. Eu vou participar da pastoral no final de semana. Não chegava. Aí você nunca chega, aí você acaba pegando um compromisso que você não consegue cumprir com ele. Né? Então acontecia isso muito. E aqui é diferente. Aqui você sai com o carro 10 minutos, 15 minutos, você consegue parar o carro na rua tranquilamente, né? É algo rápido, você não tem que ficar se preocupando tanto. Normalmente os seus filhos tá em casa também de forma segura. Lá em São Paulo já aí a gente vê que isso tem uma dificuldade muito grande. Acho que o bate-papo tá maravilhoso e pode ficar aqui o dia todo, né? De futuro, né? Paróquia São Francisco, o senhor, né, já está aqui há 17 anos. 17. Futuro a Deus pertence. Né? Chegou o novo arcebispo, claro que ele falou que ele está conhecendo, está vendo. Eu não posso dizer se eu vou ficar mais 17,
Apesar que eu encerrar a carreira segundo o Código de Direito Canônico, que fala dos 75 anos, né? 75 anos. O padre, o bispo, com 75 anos para. Então, vamos dizer, daqui 20 anos, no caso, pararia. Sim. Não sei, pode ser que tenha que parar antes, muitas vezes está saúde. Se a saúde ajudar, Aham. você vai. Se a saúde falar, olha, não dá mais, você para antes, né? Então, não sei, não posso dizer que eu vou ficar mais 19, mais 20 anos aqui, como pode ser que eu fique mais 9 anos, como pode ser que fique mais 3 anos. Então, não sei, né? Difícil dizer. Claro que isso também depende muito de uma necessidade pastoral. Muitas vezes, dependendo do bispo, ele vê, mas esse padre tem aptidão para isso, ele tem conhecimento nisso. Nossa, tem uma paróquia que está tendo dificuldade, eu quero dar essa conotação para essa paróquia do que esse padre fez lá. Muitas vezes o bispo chega, viu? Você que tem essa habilidade, essa praticidade aí, você não aceitaria uma transferência, você naquele lugar, porque aquela paróquia, de repente, precisa do seu trabalho, do seu empurrão. Sim. Você poderia assumir? O bispo pode pedir, né? Então Legal. pode acontecer. Então, mas já houve casos, claro. Na nossa arquidiocese de Sorocaba teve padre que ficou 44 anos na paróquia, né? Teve padres que ficaram 35, depende. Se eu ficar aqui até encerrar, eu vai dar quando? Quase 37 anos, mais ou menos. 37 anos. mais Isso não. 20. Vai dar 37. Então, 37. vai dar isso. Mas eu não sei, não posso dizer fico ou não fico, né? Aham. Isso só o tempo vai dizer, diante da necessidade pastoral da Arquidiocese de Sorocaba. Quanto à paróquia São Francisco de Assis, eu acredito assim, a paróquia São Francisco de Assis, hoje, ela é uma paróquia futurista. Por quê? Nos grandes centros, né? Eu sou de Sorocaba, conheço Sorocaba, algumas cidades aqui, como Santos, Campinas. O que hoje acontece nas grandes cidades no centro? Vá nesse centro, vá à noite, tudo fechado. Depois de 5 horas da tarde, tudo fechado, acabou, morreu o centro. Vá nos bairros, para você, bairros centros, que a gente fala, né? Você chega lá, tem bares, lanchonetes, o que você pensar, igrejas abertas, uma movimentação, né? Então, diante dessa mudança hoje de concepção, que tudo era no centro da cidade, que acabou, não tem mais isso, né? Hoje existem vários grandes centros em bairros, né? Então, hoje, você olha a paróquia São Francisco de Assis, ela é uma paróquia futurística, né? Os empreendimentos, os grandes empreendimentos que chegam na cidade de Boituva hoje, estão todos na paróquia São Francisco de Assis. Então, vai ser uma paróquia totalmente renovada. Se daqui, vamos jogar o máximo, daqui 10 anos sai uma outra paróquia da São Francisco de Assis, vai ser tão moderna como a São Francisco de Assis, né? Então, você vê nos grandes centros hoje, eu posso falar com conhecimento de causa na catedral. Eu fui acólito, fui coroinha lá, trabalhei na catedral, fui sacristão, né? Trabalhei na catedral. A Catedral de Sorocaba era o auge nos anos 80. Todo mundo queria ir na catedral. Casar, todo mundo queria casar na catedral. Batizar, todo mundo queria batizar na catedral. Missa na catedral. Nossa, o point, né? E acabou. Acabou. Então, Semana Santa na catedral era disputado. Você tinha que chegar lá 1h30 antes, senão você não sentava, né? Então, hoje, acabou um pouco isso, né? Então, as pessoas preferem participar do seu bairro, ou até uma pessoa muitas vezes pode morar no centro e vai no bairro, né? Eu moro nesse bairro, mas eu quero ir na outra paróquia, vou lá no outro bairro, né? Então, as pessoas vão. Então, a paróquia São Francisco de Assis, ela vai ser uma paróquia futurística, uma outra também, que com certeza sairá nos próximos 10 anos, uma nova paróquia. O lado futurístico, o lado renovado, assim, de pessoas da cidade, pessoas que virão de outras cidades ou estados, vão estar nessa região. Então, é uma paróquia assim, em franca expansão. A paróquia São Francisco, do jeito que a gente vê ela hoje, eu não falo 25, mas eu falo assim, a paróquia São Francisco de Assis, nos próximos 50 anos, ela vai estar, assim, muito na frente. Tanto ela quanto a outra, que com certeza vai acontecerá. ver. Acompanhando esse movimento da cidade também, porque Boituva mudou muito nessa estrutura de cidade também, né, padre? Centralizador que está aqui há bastante tempo. Centralizava-se tudo muito no centro e mudou também essa visão. E vai perdendo também muito essa coisa de
família de quem? Você é família de quem? Nossa, Você é família de sim, quem? Acabou, sim. vai acabando. Porque família de quem? Eu sou família do lado de São Paulo, sou de Campinas, sou de Belo Horizonte, sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, eu sou de Curitiba, de Londrina, Maringá, e assim por diante, de várias cidades. Então, vai instituindo. Eu sei, como um sorocabano nato, Uhum. algumas famílias tradicionais, a turma fala assim, a família tal, de Sorocaba. Hoje o Sorocaba não tem mais isso. Cresceu Né? demais. Então, você vai perguntar Sorocaba, você perguntar já as famílias tradicionais de Sorocaba. Assim, nós, assim, de uma certa idade, sabemos, mas acabou aquela hegemonia. Boituva caminha para isso também. Os próximos 50 anos acabou esse negócio de família de quem? Não tem mais isso. Certo. É isso. Suas considerações finais, a gente precisa liberar o padre também, né? Afinal de contas, ele só vai trabalhar agora no sábado. O senhor não tem mais nenhum compromisso. Domingo eu tô de folga, que já agora você me souber, tô de folga Tá também. de folga. Tranquilo. Tô trabalhando. Até justificando, né, que o padre Marcos, olha, teve um Você vê, ele teve que foi sair pra porque tem missa, que agora é uma novidade, né? A missa ao meio-dia, 10. meio-dia 10, todo né? dia. Então todos os dias, né? Isso é uma outra, para quem só conhece a igreja no final de semana, não, tem Durante a missa semana. todos os dias Aí, dias ao meio-dia Presente 10. pra nós, a missa diária, né, padre? Primeiro, eu quero agradecer você pelo presente de estar com esses convidados. Depois, quero agradecer o senhor. Foi maravilhoso esse papo, conhecer mais um pouquinho da história do senhor, não só do altar. A gente já convive um pouquinho com o senhor nas pastorais, mas é sempre muito bom, um aprendizado, conhecer um pouquinho. E um recado para quem está assistindo. Eles também precisam ser cuidados. Eles também precisam desse olhar nosso de família, porque eles olham para a gente como pai, assim que dessa vocação que Cristo iluminou o coração deles, eles têm a família deles, mas nós, como famílias em Cristo, também precisamos ter esse olhar de cuidado, de família com eles também, que hoje a gente aprendeu isso um pouquinho com eles. É isso. Afinal de contas, quando a gente precisa, a gente sempre vai em busca do pai, né? Lá que a lá gente que encontra vai lá, esse apoio. conversa. Final de semana é onde a gente recarrega as baterias quando ouve a palavra. Então, exatamente, é o que você falou. Acho que a gente deve, né? Esse respeito, esse cuidado, esse carinho, que muitas vezes a correria do dia a dia, essa frieza que, né, que acaba o ser humano tendo, a gente acaba esquecendo que do lado de lá, né, vocês dependem também desse carinho, dessa atenção, dessa paciência, porque não é todo dia que vocês estão dispostos a falar. Muitas vezes você tem missas uma atrás da outra, então não tem como às vezes ficar aguardando, cumprimentando todo mundo. Então as pessoas têm que ter um pouco mais de respeito e complacência nesse sentido de, né, estamos também lidando com uma pessoa do lado de lá, sim. né? E isso é muito importante. Eles não têm sangue verde. Não tem sangue verde e não vieram numa nave espacial, né? Então, Padre Zé, muito, muito obrigado. Assim, acho que para nós foi uma aula. Eu fiquei bolando um monte de perguntas, um monte de coisa que eu ia perguntar, mas assim, o bate-papo é tão natural que acho que a gente conseguiu tirar muitas dúvidas de quem vai assistir, de como funciona as pastorais, de como funciona a igreja, como foi esses 25 anos, como pode ser os próximos 25 anos, né? A tecnologia que nós estamos implementando dentro da paróquia, que não é para afastar ninguém, é pelo contrário, para trazê-los mais próximo, para que eles entendam como funciona o nosso dia a dia, né? O dia a dia, principalmente de vocês. Falo nosso porque eu tô lá, né? Eu me sinto já nosso lá, né? Faz parte da né? família, né? Exatamente. Então foi realmente uma honra, um prazer tê-los aqui. E para dizer o que gostaria que pudesse dar a bênção para todos, para que a gente tenha, né, a partir desse nosso ensinamento, do ensinamento que você passou para nós, mais compreensão do dia a dia de vocês e que a gente sempre possa estar dispostos a ajudar como voluntários lá. Tá bom. Quero agradecer então também pelo convite, pelo fato de estar aqui pela primeira vez. Talvez seja a primeira de muitas, né? Com certeza. Mas eu quero me colocar à disposição e também, claro, deixar o convite, né, para todos aqueles que estão assistindo esse nosso bate-papo aqui,
né, que venha fazer parte da nossa família Paróquia São Francisco de Assis, venha somar forças. A igreja precisa de você, porque você é o templo vivo, né? Morada permanente de Cristo. Então, venha somar força nessa família, a igreja precisa de você. Existem muitos trabalhos, mas poucos operários, né? Então, talvez a gente quer ver a igreja participativa, ativa, dinâmica, mas ela precisa de membros, né? Então, fica aqui o convite para que todos vocês que estão nos vendo e nos assistindo, venham somar força conosco, venha fazer parte dessa grande família de Cristo, Paróquia São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.